Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me chego diante de Ti para me colocar, Senhor, à disposição para falar, Senhor, da Tua palavra e alcançando vidas para o reino dos céus. Mas nesta manhã, vamos falar mais uma vez dos dons espirituais, com algo mais elevado um pouco, não só baseado ali no 1 Coríntios 12, mas meditar em alguns outros assuntos que nós não abordamos da outra vez. Por isso, Senhor, te pedimos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Nesta canção é para convido a todos para o nosso Deus adorar. Quero agradecer a tantas bênçãos que nos dá. Só Ele merece, vamos todos adorar. Ao Deus bendito, toda nossa adoração. Eu não me esqueço que Ele nos deu perdão. Também enviou o Espírito Santo, que nas horas tristes Ele dá consolação. Vamos adorar enquanto não chega o dia. Neste mundo só vence quem vigia. Quem não vencer vai sofrer grande agonia. Não convocaste o advogado que apelaria. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar hoje meditando da primeira vez que falamos dos dons espirituais. Falamos de 1 Coríntios 12, que fala exatamente da diversidade dos dons, que é algo de especial, mas hoje nós iniciamos com baseado em 3 temas de grande importância na nossa caminhada espiritual, quando congregamos com a igreja, com o povo voltado para a eternidade. Então tem, primeiro tema, operação. Segundo, para que serve. E o terceiro, a manifestação, que vem a ser quase igual mesmo à operação. Mas como o homem manifesta de várias maneiras diferentes, nós separamos esses 2 temas, operação e manifestação,
trazendo alguma diferença entre os dois parâmetros. Então, só para iniciarmos, 1 Coríntios 12, nós encontramos ali a diversidade de dons, que tem ali relacionado 9 dons, que tem uma grande importância para a edificação da igreja. Então tem a sabedoria, segundo, ciência, terceiro, fé, quarto, curas, quinto, operações de maravilhas, sexto, profecia, sétimo, discernir espíritos, oitavo, variedade de línguas e nono, a interpretação das línguas. Então vamos só meditar um pouquinho no que já foi passado no estudo de antes. Então a sabedoria é algo muito necessário nesse tema, porque aquele que tem sabedoria não vai fazer aquela salada que fazem, interpretando de maneira errada. Então, para colocar tudo em ordem, nós precisamos ter ali a postura de Salomão, pedindo sabedoria para ministrar diante de um povo, para santificação, para edificação. Segundo, a ciência. O que vem a ser essa ciência? Ela tem 2 sentidos muito interessantes, que é a ciência em si, que foi profetizado que nos últimos dias a ciência multiplicaria. E hoje nós estamos vendo a prova disto. Mas também fala daquilo que é esclarecido para nossas vidas. Aquilo que nós não conhecemos, nós não temos ciência daquilo. E quando é esclarecido, nós tomamos ciência. E a fé também o homem tem confundido muito, porque inclusive essas denominações de hoje, as neopentecostais, elas têm explorado muito esse assunto fé. Mas quando nós analisamos bem, nós descobrimos que tem 2 tipos de fé. Tem aquela que é dom do Espírito Santo e tem a fé natural do homem, que é explorado nestes meios denominacionais, até para ganhar dinheiro, e uma maneira deles, quando não cumpre a profecia que eles falam, eles jogam em cima do indivíduo que pagou. Ah, você não recebeu porque não teve fé. E alguém já fez uma pesquisa em cima desta fé natural, o cientista, analisando, descobriu que esta fé natural do homem é uma ciência tão interessante que é capaz de curar até um câncer, se possível. E é um meio que é explorado entre as denominações neopentecostais, também nas pentecostais e até no espiritismo. Lá no espiritismo, por exemplo, eu tomei conhecimento que eles afirmam numa palavra e vai confirmando aquilo sem colocar pontos de interrogação, aquela palavra que não botam dúvida nela, ela vai se materializar. E esses meios neopentecostais exploram da mesma maneira, eles encurtem ali as famosas campanhas e ali vai encurtindo em cima de uma coisa só, até que alguma coisa acontece, mas não é aquela que é dom do Espírito Santo, que nos conduz para a vida eterna, aquilo que nós necessitamos para alcançar a salvação. Então, esta fé natural, ela serve para o dia a dia neste plano terreno. Já a fé, que é dom do Espírito Santo,
que acontecem coisas de admirar, mas é quando nós estamos na dependência de Deus. Então, esta fé que é dom do Espírito Santo. Quarto, curas. Cura nós temos, por que está no plural? Porque há várias maneiras que se cura, através de medicamento, através dos médicos, através de orações, através de louvores. Então são várias maneiras que o homem alcança curas. Pela misericórdia do Senhor, o homem tem alcançado isso. E operações de maravilha é outra coisa também que está ligado com as curas, mas é algo mais excelente do que isto. Vamos só dar um exemplo. Por exemplo, o indivíduo morreu, já tem ali 24 horas que o médico deu o laudo terminal, que o coração, a mente do indivíduo parou. Aí, sem esperar, aquele indivíduo ressuscita. Então, isto é um dos dons de maravilhas e tantas outras coisas. Mas eu ainda classifico uma coisa tão natural que tem no nosso meio e o homem não presta atenção, que também é uma grande maravilha quando o homem ele é resgatado do pecado, quando o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e ele muda sua maneira de ser. Isto para mim, no meu entendimento, é a maior das maravilhas. E o sexto fala de algo perigoso, que é a profecia. Nós não podemos deixar de crer, mas também não precisamos acreditar, porque existe o falso profeta que falam profecias mentirosas. Então nós temos alguns. Tem dois meios para analisar. Se está pautado na palavra da verdade, que é nas escrituras sagradas, ou deixar para ver se aquilo vai se cumprir, porque se cumprir é do Senhor e se não se cumprir é da carne, é do adversário e tantas outras coisas. Então, também é. E sétimo, no meu ponto de vista, hoje é o dom mais necessário para todos. Antigamente eu falava que era para quem era obreiro dentro de uma determinada congregação. Mas hoje não, é para todos aqueles que estão buscando o reino dos céus, precisa buscar com todo o carinho, com todo o discernimento de espírito. Porque quando nós alcançamos esse discernimento de espírito, só em ver o indivíduo nós já sentimos que ele não é da parte de Deus ou se é da parte de Deus. Para que serve? Para não sermos enganados. Oitavo, fala da variedade de línguas que atinge dois campos também. Aquele que aconteceu em Atos dos Apóstolos 2, que ali se cumpre a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, que ali houve a verdadeira variedade de língua, foi ali, porque ali tinha gente de todas as nações habitadas da época e todos ouviram falar desta salvação na sua própria língua. Então teve ali várias línguas sendo divulgadas. Então eu vejo mais nesse lado, não aquela língua enrolada que o indivíduo faz. E para que serve? Então o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele fala que, bem claro, que se alguém falou em línguas e não tiver um intérprete, que para calar todo mundo. Oh, glória a Deus, bendito seja. Então, para parar, para poder não formar uma confusão na mente das pessoas. E o 9, o dom daqui, porque esses
esta manifestação dos dons em 1 Coríntios está bem clara. Aí vamos lá para que serve? Vamos ali respondendo o segundo tema que nós colocamos. Para quê? Para a edificação da igreja. E a língua estranha, no caso, que não é essa variedade de línguas, ela é para a edificação de cada um com Deus. Ali em secreto ele vai falar com Deus e Deus vai responder ele. Quer dizer, é uma particularidade do servo com o Criador, com o Deus Altíssimo. Muitas coisas não é nem para passar para frente, porque é uma experiência pessoal do servo com o próprio Senhor. E o 9 fala das interpretações de línguas, que é aquilo que Paulo falou no capítulo 13, que se não tiver quem interpreta é para calar todo mundo e não causar escândalo. Então aqui nós respondemos praticamente a segunda pauta deste assunto que eu botei: para que serve os dons espirituais. É nada mais, nada menos para a edificação pessoal de cada um e edificação da igreja, que é corpo de Cristo. Não vai uma pessoa só operando todos os dons. O que nós queríamos diferir da primeira palestra que tivemos neste assunto imagina, será que só existe esses 9 dons? Não. É claro que não. Existe uma variedade muito extensa de dons. Por exemplo, vamos buscar lá no primeiro parâmetro do segundo, por exemplo, a ciência, dom de ciência. Então, cada indivíduo ele tem ali conhecimento em uma área da sua vida. Um indivíduo tem, vamos dar algum exemplo bem conhecido. Alguém tem ali o dom da oratória. É aquele indivíduo que tem facilidade para discorrer em cima de um assunto e ali fazer uma boa de uma oratória. E para a pessoa fazer isto, ele tem que ter este dom. Outro, por exemplo, é um indivíduo que tem facilidade para aconselhar o outro. É aquele que, quando alguém inexperiente chega perto dele, ele sempre tem uma palavra da parte de Deus para dar para aquele indivíduo. Também é um dom. Outro tem o dom de compor música, poesias e tantas outras coisas, principalmente no campo de adoração do Senhor. Nós vemos lá do passado, Davi tinha esse dom. Outro tem o dom para instrumentos, ele tem facilidade de executar qualquer tipo de instrumento. Ninguém vai fazer isso se não tiver o dom para aquilo. Muitas das vezes até nós gostamos, mas não conseguimos executar porque não temos o dom para aquilo. Agora, que difere de todo mundo, que o próprio apóstolo Paulo alertou, é o amor. Ah, mas amor não é dom. É dom, sim. Porque não adianta você ter a língua dos anjos e de tudo, mas se não tiver amor, tudo isto é encerrado. E nós vamos encontrar logo agora em seguida, discorrendo, não vamos nem ler os versículos, nós vamos apenas citar alguns versículos onde está relacionado isto que nós estamos falando. Por exemplo, Romanos 5,15. Como é que nós recebemos esse dom? Ele vem da onde? É da parte de Deus. O dom é gratuito de Deus, é algo que Ele dá para o nosso benefício. E para confessar a morte e ressurreição de Cristo, reconhecer que o pecado veio através de Adão, mas a vida veio
pela graça através de Cristo. Então, esse dom é recebido, o homem recebe de quem? Da parte de Deus. E o versículo 16, ainda de Romanos 5, diz que o dom para a justificação. Nós temos que reconhecer porque nós não éramos justos, mas através do sacrifício de Cristo nós fomos justificados. É o maior porque ele está muito bem esclarecido por que Jesus fez isso pelas nossas vidas. Pelo grande amor que ele dispensou, que o nosso Criador dispensou desde os céus. E Romanos 6, 23, também repete que o dom é gratuito e dá a vida eterna. Então é o seu dom da graça, aquele que faz com prazer as coisas, divulgar, por exemplo, este evangelho do reino. Quem não recebe o dom do Espírito Santo não vai conseguir entregar isto com amor, o amor que cabe isto, porque tudo vai se passar aqui na terra, mas este amor ele vai perdurar por toda a eternidade. Romanos 11, 29, fala dos dons e vocação. É Deus que dá esta vocação. Então, Romanos 11, 29, fala da vocação de Deus. É Deus que concede isto para os seus servos. Ali nós vemos os profetas que mesmo sofrendo, eles faziam aquilo porque tinha prazer em anunciar aquilo que Deus estava anunciando através da sua pessoa. E são sem arrependimento. Eu fiz isso, sofri, mas eu não me arrependo em ter feito, porque eu cumpri ali aquilo que Deus determinou nas nossas vidas. E Romanos 12, 6, fala que a diferença de dons é segundo a graça, segundo a medida da fé. De acordo que o indivíduo tem fé, isto vai sendo acrescentado na vida do homem. 1 Coríntios 13 fala exatamente aquilo que nós falamos, que Paulo ali trazendo várias instruções através, principalmente do dom de línguas estranhas. 1 Coríntios 12, 13, 2, não adianta ter dons, todos os dons, se não tiver amor. Então, Paulo, aquilo que nós falamos no início desta conversa, deste aviso, então não adianta, eu tenho dom de profecia, de interpretação, disto, daquilo, mas se não tiver amor, está tudo aniquilado. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 2, ele nos alerta a esse respeito. Não adianta ter todos os dons e não tiver amor. Tudo é aniquilado. 1 Coríntios 14, 1 é para procurar com zelo. Por quê? Por que nós devemos procurar com zelo? Porque é algo para nós edificar, que através dos dons do Espírito que nós vamos tendo conhecimento da vontade de Deus para com as nossas vidas. E nós temos exemplo bíblico de alguns servos do passado, por exemplo, Daniel, ele ora ao Senhor, pedindo, e o Senhor envia um anjo para dar a resposta a ele. E isso hoje também não é diferente, quando nós, com sinceridade de coração, nós pedimos alguma coisa a Deus, ele nos responde. E também, através dos dons de ciência, o Senhor tem nos mostrado coisas bem interessantes nesses dias. O ano passado mesmo
fui chegando numa determinada denominação. Ao entrar no portão, eu pude ver ali aquele que no portão daquele lugar tinha um indivíduo com a máscara de porco na cara. E ao passar do portão para dentro, ele amordaçava todos que passassem e deixava um aviso que só podia falar aquilo que eles permitissem falar. Então, se não for o dom que vem dos céus, nós vamos ficar, muitas das vezes, enganados sem ter conhecimento de causa naquilo. Uma certa feita, nós fomos em uma congregação, eu e um outro companheiro de ministério, em uma congregação lá no estado do Rio, São João de Meriti. Nós fomos visitar uma congregação e quando nós estávamos reunidos com os obreiros daquela congregação, o senhor mostrava ali o púlpito que estava soltando uma capa de madeira e quando levantava aquela capa de madeira tinha várias serpentes ali acumuladas ali em cima daquele púlpito. Aí quando foi entregue o dom, ficaram todos eles sem graça, porque verdadeiramente estava ali cada um querendo morder o outro, e era algo bem verdadeiro. E nós só tomamos conhecimento, porque não congregávamos ali, apesar de ser da mesma denominação, mas nós não congregávamos ali, a gente não sabia o que acontecia. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, através do dom de ciência, Ele nos faz conhecer estes segredos. Então, por isso, nós temos que buscar com zelo e serve. Aí, lá para que serve? É a segunda pergunta. Para tomarmos ciência de algo que está obscuro. 2 Coríntios 9, verso 13 a 15, tem alguns assuntos bem interessantes para meditarmos, que fala que nós devemos glorificar a Deus por isso, por nos mostrar segredos tão relevantes. Também fala, para adquirir, nós temos que ser submissos ao Senhor, para que Ele se cumpra a vontade dEle nas nossas vidas. E para termos liberdade nos dons, não para fazer segundo a vontade do homem, como tem acontecido nesses últimos dias. O indivíduo muitas das vezes inventa dons para estar manipulando o povo. E como alcançar isto? Recomenda orações pela graça, pela vontade, pela graça de Deus. Então é recomendada pela oração. Enquanto tem pessoas dizendo que não é para orar, a palavra é bem clara. 2 Coríntios 9, de 13 a 15, nós vamos ter várias informações acerca disso. Agora, Hebreus, quem prova o dom celestial? Quem é? É alguém que é iluminado do Espírito Santo, quem recebe toda o brilho do Espírito Santo. São os iluminados por Deus que recebem isso. Então nós temos os profetas do passado, nós temos como exemplo nas Escrituras os apóstolos que foram usados de várias maneiras. E então Hebreus fala do dom celestial, para aquele indivíduo que é um iluminado, ele passa a ser um praticante destas dádivas de Deus. Tiago 1,17, toda dádiva e dom vem do alto.
direto do Pai das luzes. Então, Tiago, em 1,17, ele relaciona isto pela sua vontade. Porque, o cara, eu quero isso, quero... Não, Deus sabe o melhor para cada um. Nós não vamos impor a Deus aquilo que queremos. Vamos querer fazer a vontade dele. Então, o indivíduo não deve estar escolhendo o que ele quer ou em que vai ser usado. E também tem os dons naturais para a vida, para o caminhar de cada um. Tem indivíduos que têm o dom de ser dedicado para trabalhos e mão de obras de várias maneiras. Tem outros que têm o dom de o orador, aquilo que nós falamos lá no início, dom de ser um orador. Tem outro também que é o cantor, tem o instrumentista, tem aquele que são vidas simpáticas, oferece uma simpatia gratuitamente, porque ele tem aquilo na natureza. É um dom que Deus deu a ele. E tem aquele que é hospitaleiro, também é um dom. Então tem vários outros dons que não está ali relacionado em 1 Coríntios, naquela lista de 9. Agora, por que eu deixei este por último? É aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou. Pode ter todos os dons, se não tiver o amor, então o maior dos dons é o amor. Então tudo vai ser inutilizado se não tiver amor, não adianta. E isto nós temos que reconhecer que é dádiva de Deus, não é algo específico dos homens. E agora nós vamos gravar o próximo vídeo só no dia 3 de estudos. Nós vamos falar de dois assuntos que, olhando assim, parece que não tem ligação. Vamos falar da Santa Ceia e ofertas. Então, se Deus quiser, no dia 3, se for da vontade de Deus, nós vamos realizar esse próximo assunto. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti, te bendizemos pela grandeza da Tua santidade, pela Tua misericórdia, por nos esclarecer tantos assuntos importantes. Nós queremos louvar o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém.